Já viu alguém se afastar de você como se você nunca tivesse importado? Como se todas as noites que passou ouvindo os problemas dessa pessoa, todas as vezes que a ajudou a se recompor quando ela estava desmoronando, não tivessem significado nada. É um tipo diferente de dor quando alguém a quem você entregou todo o seu coração te trata como apenas mais um capítulo na história dessa pessoa, enquanto ela era o livro inteiro na sua história e, o pior de tudo, nunca hesitou. Eles foram embora, como se fosse fácil. Eles acharam que você ficaria lá esperando, preso no mesmo lugar onde eles te abandonaram, com o coração partido, esperando que eles voltassem. Eles esperavam que você entrasse em contato, mandasse mensagens longas, tentando entender a frieza deles. Eles achavam que você iria implorar, chorar ou lutar pela atenção deles. Mas o que eles nunca esperavam era o seu silêncio. Eles estavam prontos para a sua dor. Alimentavam-se da ideia de que você estaria desesperado pela validação deles, mas, em vez disso, você deu-lhes a única coisa que eles não conseguem lidar: ausência. E essa ausência está a deixá-los loucos, porque o silêncio é poder. O silêncio é a resposta mais alta que você pode dar a alguém que esperava que o seu sofrimento fosse a vitória deles. O seu silêncio não é apenas uma ausência de palavras. É uma mensagem. Uma mensagem que diz: eu não preciso de você, não sinto sua falta, não me importo mais. E é isso que os assombra no início. Eles fingirão não notar, agirão como se não se importassem, mas acredite nisso. Eles estão observando. Eles estão esperando, esperando por aquela mensagem, aquele deslize, aquele sinal de que você ainda está preso a eles, de que eles ainda têm controle sobre você. Mas cada dia que passa, sem uma palavra sua, é uma facada direta no ego deles. Porque, no fundo, eles sempre acreditaram que você nunca seguiria em frente, que não importa o que acontecesse, você sempre seria uma opção, sempre seria aquele que perdoa, sempre estaria disponível. Mas o seu silêncio está forçando-os a encarar uma verdade que nunca consideraram. Eles perderam você. E agora, enquanto você se recupera, enquanto você se levanta, enquanto você aprende a viver sem eles, são eles que estão sofrendo. Agora são eles que ficam se perguntando se realmente importavam para você, se cometeram o maior erro da vida deles, se a pessoa que achavam que controlavam de repente se tornou intocável. E esse é o verdadeiro castigo. Então, se você está escolhendo o silêncio em vez dos jogos deles, se está escolhendo o respeito próprio em vez das desculpas vazias deles, deixe isso nos comentários. Meu silêncio é minha vingança. Minha cura é meu poder. Agora, vamos lá. Eles te subestimaram. Agora estão pagando o preço. As pessoas nunca valorizam o que está sempre presente. É a natureza humana. Um sol quente, um coração firme, uma presença leal. Eles acham que isso nunca vai acabar. Acham que sempre podem voltar. Era exatamente isso que pensavam sobre você quando foram embora. Eles não estavam se despedindo. Não. Na cabeça deles era só uma pausa, um pequeno desvio, uma fuga temporária onde eles podiam sair, explorar, se divertir, sabendo que poderiam voltar quando quisessem. Porque para eles, você era uma constante, uma coisa certa, eles achavam. Não importava quantas vezes eles fossem embora. Não importava quantas desculpas eles inventassem, você sempre estaria lá, sempre atendendo às ligações deles, sempre perdoando, sempre esperando. Eles achavam que podiam mandar um "sinto sua falta", preguiçoso, e você voltaria correndo, grata só por ouvir essas palavras. Mas o que acontece quando uma porta que eles achavam que estava sempre aberta, de repente se fecha? Isso os abala, os confunde, mexe com a cabeça deles de maneiras que eles nunca esperavam. Porque eles estavam preparados para a sua raiva.
Eles estavam preparados para mensagens emocionadas, para ligações tarde da noite, para perguntas desesperadas como: por que você fez isso comigo? Eles esperavam que você desmoronasse. O que eles não estavam preparados era para o seu silêncio, e esse silêncio os aterroriza. Eles checam o celular, esperando por uma mensagem que nunca chega. Eles atualizam suas redes sociais, tentando ler nas entrelinhas das suas postagens. Mas não há nada, nenhum sinal de desgosto, nenhuma palavra de saudade, apenas silêncio. E o silêncio não significa apenas que você não se importa, significa que você mudou. E é isso que mais os assusta, porque a versão de você que eles deixaram para trás não existe mais. Aquele que dava sem limites, aquele que perdoava sem questionar, aquele que os amava incondicionalmente, não importa quantas vezes eles o magoassem, essa pessoa se foi. Agora eles não recebem nada de você, nenhuma garantia, nenhuma segunda chance, nenhuma explicação. E de repente, são eles que ficam esperando, esperando que você entre em contato, esperando pelo conforto que antes consideravam garantido, esperando pelo amor que achavam que nunca acabaria. Mas é tarde demais. A energia que eles antes drenavam não é mais deles. A presença que antes ignoravam não está mais ao alcance. A porta que eles achavam que nunca se fecharia está trancada, e eles não têm a chave. E agora o arrependimento se instala, uma lenta e crescente percepção de que cometeram um erro, que a pessoa que tinham tanta certeza que estaria sempre lá, não está. Mas o arrependimento é inútil quando o dano já está feito, porque ninguém espera para sempre. Ninguém fica como opção para sempre. E quando eles entendem o que perderam, você já seguiu em frente. Seu silêncio prova que eles são substituíveis. O que dói mais do que a rejeição direta? Ser esquecido? A rejeição, mesmo quando dolorosa, pelo menos oferece um final, uma conclusão que permite que eles saibam em que pé estão. Mas o silêncio os deixa presos em um labirinto de incertezas, forçados a reviver memórias repetidamente, procurando desesperadamente por um sinal de que ainda são importantes. Quando até mesmo uma única mensagem chega, vive. Um breve reconhecimento, uma resposta rápida. Isso os tranquiliza, mostrando que eles têm um lugar na sua vida, por menor que seja, mesmo que tingido de raiva e mágoa. Aquela pequena centelha de comunicação diz a eles em termos claros: você ainda faz parte do meu mundo. Mas quando você escolhe o silêncio, você envia uma mensagem muito mais alta do que qualquer palavra jamais poderia. Você está mostrando a eles que eles nunca foram tão importantes quanto acreditavam. Imagina um farol em um mar tempestuoso que de repente se apaga. Para eles, é como uma deriva nas águas turbulentas. Aquele feixe de luz que falta é mais devastador do que qualquer onda quebrando. Eles confiavam na luz do farol, acreditando que ela sempre os guiaria para casa. Quando ela desaparece sem explicação, a escuridão se torna opressora, deixando-os questionando cada rumo que antes tomavam com confiança. É isso que o teu silêncio faz. Ele apaga o farol que eles pensavam que estava permanentemente aceso só para eles. Eles começam a se perguntar: eu perdi meu valor aos seus olhos? Eu era apenas um substituto até que alguém melhor aparecesse? A cada ligação não atendida e cada mensagem ignorada, eles são forçados a encarar a verdade desconfortável de que podem ter sido substituíveis. O coração que antes tinha tanta certeza de seu lugar na sua vida, agora treme de dúvida e arrependimento. No vazio silencioso da sua falta de resposta, os pensamentos deles ficam acelerados. Eles relêem conversas antigas, analisam cada palavra e cada pausa, tentando encontrar um significado oculto por trás do seu silêncio. Isso se torna um ciclo implacável de insegurança.
Por que eles assumiram que tinham poder sobre você? Por que acharam que sua presença era garantida? A resposta fica dolorosamente clara. Você não se importa mais o suficiente para responder. E essa constatação dói mais do que qualquer rejeição explícita jamais poderia. Tem um velho ditado que ecoa pelos corredores da sabedoria: o silêncio fala mais alto que as palavras. Nesse caso, seu silêncio grita uma mensagem de transformação. Ela declara que você evoluiu da pessoa que eles conheciam, aquela que sempre atendia ligações tarde da noite, que sempre perdoava, que sempre fazia com que eles se sentissem indispensáveis, para alguém que recuperou sua própria autoestima. Você pegou essa dor crua e a transformou em força, transformando o desgosto em uma oportunidade de se reconstruir e se redefinir. Sem eles, essa mudança é tão escura quanto a noite se transformando em dia. Eles esperavam que você fosse a fonte eterna de conforto, a rede de segurança sempre pronta para ampará-los quando vacilassem. Em vez disso, sua ausência revela uma verdade amarga. Você não está mais disponível para preencher o vazio que eles deixaram, como um eco que se desvanece em um desfiladeiro vazio. A segurança com a qual eles antes contavam agora se foi, deixando-os confrontar o fato de que seu papel na sua vida se reduziu a uma mera sombra. A ironia é palpável. Eles achavam que estavam no controle, que, ao se afastar, poderiam manipular suas emoções, sabendo que você ficaria afogado no silêncio que eles criaram. Mas agora, são eles que ficam olhando para uma tela sem resposta, com suas expectativas e direitos desmoronando a cada minuto que passa. Eles são forçados a aceitar a ideia de que não são mais o centro do seu universo, que a influência deles sobre você nunca foi tão profunda quanto acreditavam. No final, o seu silêncio serve como um espelho, refletindo a dura realidade que eles se recusam a ver. Eles são substituíveis. Eles podem ter se agarrado à crença de que tinham todas as cartas na mão, que a sua lealdade e carinho eram eternos. No entanto, ao optar por ficar em silêncio, você revela um eu transformado, que aprendeu a valorizar seu próprio valor acima das garantias vazias e fugazes daqueles que antes o consideravam garantido. Assim, enquanto estão em meio às ruínas de suas expectativas destruídas, eles precisam aceitar o fato de que nenhuma quantidade de autopiedade ou navegação desesperada em suas redes sociais pode trazer de volta o que eles achavam que era irrevogável. No silêncio. Você construiu uma fortaleza de resiliência, uma declaração silenciosa de que não está lá para quem não reconhece seu valor. 3. Você era inestimável. Há uma dura verdade que poucos ousam admitir. Ninguém sente verdadeiramente falta do que está sempre disponível. Quando você estava lá, seu carinho, sua presença constante, eram simplesmente dados como certos. As pessoas presumiam que você estaria por perto para atender todas as ligações tarde da noite, para perdoar todos os erros e para oferecer conforto sem questionar. Elas nunca imaginaram um momento em que sua ausência deixaria um vazio tão grande que cada momento ecoaria com arrependimento. Agora, ao enfrentarem o vazio que você deixou para trás, elas finalmente estão percebendo que você era a melhor coisa que elas já tiveram. No início, sua partida parecia uma explosão de liberdade. Elas se convenceram de que tinham feito a escolha certa, que sem você, a vida só poderia melhorar. No entanto, com o passar dos dias, a emoção da independência desapareceu, substituída por uma dor lenta e crescente. Eles começaram a se perguntar: por que me sinto tão vazio? O que perdi? Nos momentos de silêncio, quando as distrações desaparecem, a verdade se torna dolorosamente clara. Você não era apenas uma presença reconfortante, mas um tesouro que ninguém mais poderia oferecer. Imagina um jardim que antes florescia sob seus cuidados dedicados. Cada flor,
vibrante e cheia de vida, prosperava por causa do calor e da atenção que você proporcionava. Quando você estava lá, cada pétala irradiava beleza. Mas agora, com sua ausência, o jardim começa a murchar. As flores murcham, deixando para trás uma paisagem árida, que fala de negligência e perda. Como diz o velho ditado, você nunca sabe o valor da água até que o poço seque. Nesse jardim da vida, você era a água que dava vida, e sem você, a terra ressecada revela a dura verdade do que antes era dado como certo. Eles logo descobrem que, embora outras pessoas possam preencher o espaço em suas vidas, nada se compara ao refúgio que você proporcionava. Um refúgio construído sobre bondade inabalável e amor incondicional. Eles conhecem pessoas que, apesar de seus melhores esforços, não conseguem entendê-los da maneira que você entendia. Eles buscam calor em lugares onde só encontram indiferença fria, e nesses momentos de reflexão são forçados a enfrentar uma pergunta incômoda: como pude ser tão cego para o que estava bem na minha frente? Essa dolorosa constatação vem lentamente. Inicialmente, a ausência do seu amor pode parecer um peso a menos, uma chance de redescobrir a liberdade. Mas à medida que a realidade se instala, o vazio se torna uma lembrança implacável do que perderam. Eles começam a entender que sua presença constante não era apenas uma conveniência, mas um presente raro, uma fortaleza protetora em um mundo que muitas vezes parece cruel. Sem você, toda alegria é abafada, todo sabor é menos doce, porque o conforto único que você proporcionava é insubstituível. É como se tivessem vivido entre inúmeras estrelas, sem nunca notar a que brilhava mais intensamente, até que ela desapareceu repentinamente do céu noturno. Essa estrela era você, a luz radiante que antes os guiava através da escuridão. Agora, com o céu escuro e desconhecido, eles ficam tropeçando no frio, lutando com a amarga verdade de que perderam algo muito mais valioso do que jamais se importaram em reconhecer. Seu silêncio, sua decisão de se afastar sem dizer nada, tornou-se uma lição dura e inflexível sobre autoestima. Ela grita mais alto do que qualquer desculpa jamais poderia. Você nunca foi apenas mais uma opção. Você era aquele que fazia tudo parecer completo. Sua ausência os força a encarar o fato difícil de que, embora antes eles tenham dado seu amor como garantido, agora precisam carregar o peso do arrependimento. Eles ficam se perguntando se realmente valorizaram o que tinham, até que tudo acabou. Sua partida silenciosa faz mais do que partir o coração deles. Ela redefine a compreensão deles sobre o valor. Isso os força a ver que a verdadeira medida do valor de algo não é a facilidade com que pode ser substituído, mas a profundidade com que sua ausência é sentida. Agora, eles se deparam com a constatação de que você era e sempre será inestimável, algo que nunca poderão recuperar depois de perdido. E assim, enquanto se esforçam para preencher o vazio com confortos temporários e substitutos vazios, eles precisam conviver com a dolorosa consciência de que jogaram fora a melhor parte de suas vidas. A lição é tão antiga quanto o tempo. Às vezes, você só reconhece o brilho de um diamante quando fica com meras pedras. 4. O silêncio corta mais fundo. Imagine colocar todas as emoções, cada grama de dor em uma carta que detalha cada ferida infligida e cada momento de desgosto suportado. Você poderia ter escrito linhas intermináveis explicando como cada ofensa, cada ato descuidado, deixou uma cicatriz profunda demais para ser curada. No entanto, por mais cruas ou elaboradas que essas palavras pudessem ser, elas teriam se desvanecido na insignificância. Elas poderiam ter despertado uma pontada passageira de remorso, mas então o leitor simplesmente colocaria o dispositivo de lado
e seguiria em frente, indiferente. Palavras têm pouco efeito sobre alguém que nunca valorizou verdadeiramente a sua presença. O silêncio, por outro lado, fala mais alto do que qualquer frase jamais poderia. Ele cria um vazio onde antes havia promessa, um espaço que eles achavam que sempre seria preenchido pela sua presença constante. Essa ausência destrói a ilusão a qual eles se agarravam, deixando-os questionando tudo em que acreditavam. Eles começam a se perguntar: eu realmente importei? Quando perdi meu lugar na sua vida? Como você consegue ficar tão calmo enquanto eu me afogo em arrependimento? Essas perguntas não ditas os corroem, porque seu silêncio não é mera inação. É uma declaração de que a importância deles no seu mundo desapareceu. Imagine um grande teatro antigo, subitamente atingido pela escuridão. No meio da apresentação, as luzes brilhantes que antes mostravam cada detalhe se apagam, deixando o público em um vazio atordoado e desconfortável. Sem essa luz, todas as sombras parecem maiores. Cada som se torna um eco assustador do que já foi. Da mesma forma, sua ausência envolve as pessoas em uma escuridão de incerteza. Elas são deixadas a vagar pelas ruínas das memórias, tentando lembrar quando sua presença passou de uma certeza garantida para um fantasma indescritível. Muitos acham que mensagens sinceras e desculpas chorosas podem consertar um vínculo quebrado. Eles esperam raiva, súplicas desesperadas ou até tentativas frenéticas de reconciliação. No entanto, o que eles nunca antecipam é a sua indiferença inabalável. Como Sêneca sabiamente observou, a indiferença é a forma mais forte de rejeição. Quando você opta por não responder, você envia uma mensagem que ressoa mais alto do que qualquer explosão. Eu não tenho mais tempo para você. Não é um ato mesquinho ou um ato de amargura. É a consequência natural de recuperar sua paz e autoestima. Seu silêncio os força a uma introspecção implacável. Eles se pegam verificando obsessivamente seus telefones, navegando pelas redes sociais, procurando qualquer sinal de que você ainda se importe. Cada momento que passa sem resposta aprofunda o vazio, como um navio que afunda lentamente sem botes salva-vidas. Eles repetem cada conversa em suas mentes, cada palavra dissecada e reinterpretada, na esperança de descobrir um indício da conexão que antes consideravam garantida. Quanto mais procuram, mais claro fica. Você não é mais uma presença constante na vida deles, mas uma memória que não podem mais reviver. Neste espaço de abandono silencioso, a realidade se torna inevitável. Eles começam a entender que a sua presença nunca foi apenas para preencher um papel. Era uma força rara e preciosa que fazia tudo o mais brilhar mais intensamente. Sem ela, o mundo deles perde a cor, o calor, o propósito. É como um jardim onde a chuva que dá vida parou de cair. As flores antes vibrantes agora murcham sob o calor implacável da negligência. Eles percebem que cada palavra reconfortante e cada gesto de carinho que você ofereceu não eram apenas gentileza rotineira, mas um dom único que nenhum substituto pode substituir. Eles podem tentar descartar seu silêncio como algo sem importância, uma falha trivial na comunicação, mas no fundo isso os corrói, expondo implacavelmente sua vulnerabilidade e seu erro de julgamento. Eles são forçados a reconhecer o fato de que achavam que sempre poderiam ter você de volta, que sua compaixão era um reservatório infinito. Agora, com você longe e seu silêncio ecoando nos corredores de suas mentes, eles precisam encarar a dura verdade. Eles perderam algo insubstituível. Cada mensagem sem resposta, cada momento de silêncio constrói um caso contra a ilusão de permanência em que eles antes acreditavam. É como se o zumbido constante da sua presença tivesse sido substituído por um silêncio ensurdecedor
que ressalta um fato imutável. Você não está mais lá. E nesse silêncio reside a repreensão definitiva. Um lembrete de que, às vezes, a ausência de palavras pode doer muito mais do que qualquer discurso amargo jamais poderia. Ao escolher o silêncio em vez da explicação, você não está jogando jogos ou se entregando a uma vingança mesquinha. Você está simplesmente protegendo sua paz, estabelecendo limites que nenhum arrependimento ou confusão pode apagar. Sua recusa silenciosa em se envolver é uma declaração final e inegável, uma declaração que diz a eles, sem uma única palavra, que você seguiu em frente e que o poder que eles antes tinham sobre você se dissolveu no nada. 5. O silêncio destrói o ego deles. O silêncio não é apenas a ausência de palavras. É uma força que pode desmantelar todo o senso de identidade de alguém. Eles antes acreditavam que poderiam ir embora, seguir em frente e ainda contar com você como um plano B. Eles esperavam que você fosse o primeiro a entrar em contato, aquele que entraria em contato regularmente, e que seu amor sempre superaria qualquer egoísmo da parte deles. Em vez disso, seu silêncio se tornou uma refutação poderosa, provando de maneiras que eles nunca imaginaram que nunca tiveram realmente poder sobre você. Imagine um castelo poderoso construído sobre uma base de areia frágil. Eles se gabavam, convencidos de que poderiam derrubar qualquer parede que você construísse, e que você sempre a reconstruiria para eles. Toda vez que eles checavam o celular e não encontravam nenhuma mensagem sua, era como se uma pedra fosse removida daquela muralha antissólida. Em vez da segurança calorosa e constante que esperavam, eles se deparam com a dura realidade de que você está se recuperando, enquanto continuam se agarrando à ilusão de controle. Pense em um vaso precioso, delicado e insubstituível, colocado em um pedestal. Eles achavam que, mesmo que o derrubassem, você o pegaria e colocaria de volta no lugar, exatamente como estava. Mas seu silêncio é como quebrar esse vaso em inúmeros fragmentos irrecuperáveis. Toda vez que eles olham seu perfil ou veem que você está seguindo em frente com a vida, isso serve como um lembrete de que eles não podem mais contar com você para preencher o vazio que deixaram. O senso de identidade deles, que antes se alimentava da validação da sua presença constante, agora começa a desmoronar. O ego é algo frágil. Ele se alimenta de atenção, validação e da ilusão reconfortante de controle. Sem a sua resposta, cada momento de silêncio corta mais fundo do que qualquer palavra dura jamais poderia. Eles esperavam que você fosse aquele que iria se desmanchar em lágrimas para implorar por uma chance de voltar à vida deles. Em vez disso, você está aí, prosperando, mostrando a eles que o poder que eles acreditavam ter nunca foi realmente deles. Eles esperavam que você fosse aquele que iria chorar e implorar por uma chance de voltar à sua vida. Em vez disso, você está lá fora, prosperando, mostrando a eles que o poder que acreditavam ter nunca foi realmente deles para comandar. A cada dia que passa, o eco da sua ausência ressoa como uma batida de tambor implacável, abalando o âmago da autoimportância deles. É como assistir a um rio outrora poderoso secar gradualmente. A água que antes transbordava vida e energia recuou, deixando para trás um leito árido onde nada pode florescer. Eles são obrigados a encarar uma dura verdade. Subestimaram o seu valor. Acreditavam que você estaria sempre disponível, uma fonte constante de conforto, e que o seu carinho seria incondicional. Mas agora, cada ligação não atendida e cada hora de silêncio corroem seu ego inflado, forçando-os a encarar uma realidade que prefeririam ignorar. Tem um velho ditado que diz: o silêncio é a rejeição definitiva. E nesse caso, isso é verdade. Seu silêncio
grita mais alto do que qualquer mensagem irritada jamais poderia. Ele grita que você não tem mais tempo para os joguinhos mesquinhos deles, que você recuperou sua paz e que está seguindo em frente sem eles. Eles podem tentar mascarar a dor postando imagens cuidadosamente selecionadas de felicidade ou fingindo que nada mudou. Mas, no fundo, a verdade é implacável. Cada vez que tentam se envolver, cada vez que enviam uma mensagem casual ou perguntam por meio de amigos em comum, eles apenas destacam o vazio que você criou. Eles começam a se perguntar se realmente importaram, questionando a própria base de sua autoestima. Como alguém que antes assumia o controle, agora pode parecer tão distante e desligado? Suas mentes ficam cheias de dúvidas. Eles realmente tiveram você ou você sempre foi apenas uma opção? Quanto mais eles buscam validação, mais seu silêncio reforça o fato de que você não está mais sob a influência deles. Como um balão esvaziado que, uma vez cheio, seu ego é deixado para desmoronar sob o peso de verdades não ditas. A cada momento em que você permanece em silêncio, a cada instância em que sua presença é substituída por uma resiliência silenciosa, você destrói a miragem de poder que eles pensavam ter. Na ausência de suas palavras, a realidade se torna inegável. Você seguiu em frente e eles ficaram lutando com a perda de algo insubstituível. O vazio que você cria com seu silêncio é um lembrete constante e inflexível de que eles nunca realmente tiveram você. No fim das contas, seu silêncio não é um ato de amargura ou uma manobra de vingança. É uma declaração de autoestima. É a personificação da percepção de que seu valor é muito maior do que a validação temporária que eles outrora lhe proporcionaram. E, ao enfrentarem esse silêncio ecoante e implacável, eles precisam aceitar a dolorosa verdade. Eles perderam o controle e nada pode restaurar o poder que acreditavam ter outrora exercido. 6 longos silêncios. Impacto alto. Já imaginou o que acontece quando o silêncio se prolonga o suficiente para remodelar a realidade? No início, eles agem como se o seu silêncio não os afetasse. Eles continuam com suas vidas como se perder você fosse apenas um pequeno inconveniente. Eles postam fotos, saem com amigos, até mesmo se envolvem em relacionamentos de rebote. Tudo em uma tentativa de convencer a si mesmos e ao mundo de que estão perfeitamente bem sem você. Mas o silêncio tem uma maneira de se infiltrar lentamente, como a água desgastando a pedra, até que cada minuto sem suas palavras se torne um trovão em suas mentes. No começo, eles podem atribuir seu silêncio a você, simplesmente fingindo ser difícil de conquistar ou levando tempo para se acalmar. Eles dizem a si mesmos que é apenas temporário. Você voltará em breve. No entanto, à medida que os dias se transformam em semanas e as semanas em meses, a verdade se torna inegável. Você realmente se foi. E com essa constatação, o silêncio começa a dizer muito. Cada momento de silêncio os força a encarar o fato de que você não é apenas uma opção na vida deles. Você era algo insubstituível. Eles começam a checar seus celulares a qualquer hora, na esperança de receber uma notificação com o seu nome. No silêncio da noite, eles repetem sua última conversa várias vezes, tentando desesperadamente identificar o momento em que as coisas mudaram. Quando eu te perdi, eles se perguntam. O silêncio se torna um espelho que reflete suas inseguranças mais profundas. Um lembrete de que o que antes era dado como certo, agora está dolorosamente ausente. Imagina um jardim antes exuberante, que de repente para de receber água. No começo, a mudança pode parecer insignificante, mas logo as cores vibrantes desbotam e as flores murcham, deixando para trás apenas uma terra árida e rachada. Seu silêncio é muito parecido com essa seca. Ele tira a exuberância da autoconfiança deles,
deixando-os diante de uma realidade dura e inflexível. A ausência do seu carinho, que antes era uma constante na vida deles, agora paira como um vazio. Eles não conseguem preencher cada momento sem a sua resposta. Isso destrói a delicada ilusão de controle que eles pensavam ter. Eles acreditavam que apenas por aparecer, por estar disponível o tempo todo, você lhes dava uma promessa tácita de permanência. Mas à medida que o silêncio se estende, ele destrói essa promessa. Eles começam a questionar tudo. Eu realmente fui importante para você? Eu não era nada mais do que uma conveniência? Essas perguntas ecoam em suas mentes, cada momento sem resposta, reforçando o fato de que você nunca esperou por eles. Conforme o tempo passa, o silêncio evolui de uma mera lacuna na conversa para uma força implacável que redefine a dinâmica do seu relacionamento. Eles tentam se distrair, se jogando no trabalho, buscando consolo na companhia de outras pessoas e perseguindo prazeres efêmeros. No entanto, não importa quantas distrações eles encontrem, sua ausência permanece como uma sombra inflexível, um testemunho gritante da perda que eles nunca imaginaram. Tem um velho ditado que diz: a ausência faz o coração ficar mais apaixonado. Mas, nesse caso, é mais como se a ausência fizesse a mente ficar mais amarga. Quanto mais seu silêncio persiste, mais alta se torna sua mensagem. Você seguiu em frente e não está esperando para consertar o que foi quebrado. É uma verdade que eles lutam para aceitar, pois ela abala os alicerces da autoestima deles. Eles antes acreditavam que eram indispensáveis, mas agora, cada hora de silêncio ressalta uma realidade devastadora. Eles estavam enganados. Eles podem tentar se convencer de que você está simplesmente aproveitando um período de reflexão ou que seu silêncio não passa de uma pausa temporária. Mas, no fundo, a verdade é gritante. Seu silêncio se tornou um lembrete implacável de que você não pertence a eles. Afirmar que seu valor não está ligado à capacidade deles de mantê-lo por perto todos os dias, sem uma palavra sua, é como um eco retumbante afirmando que você recuperou seu poder e escolheu a paz em vez do caos das expectativas deles. No final das contas, seu silêncio prolongado não é um ato de crueldade. É uma declaração de autoestima. Ele fala mais alto do que qualquer desculpa ou mensagem desesperada jamais poderia. Ele grita que você se recusa a ser uma reflexão tardia, que sua presença é preciosa demais para ser dada como certa. E, enquanto eles ficam lutando com o vazio que você criou, eles precisam encarar a verdade nua e crua. Às vezes, o silêncio mais longo é a declaração mais profunda de todas. O silêncio fala por si. Às vezes, a mensagem mais poderosa não está em 1000 palavras, mas no silêncio que se segue, quando o silêncio se torna sua resposta escolhida. Não se trata de negligência ou indiferença. Trata-se de recuperar seu poder e redescobrir quem você realmente é. É natural sentir o peso das memórias quando você decide não responder. Seu coração ainda pode ecoar com o som de risadas passadas e segredos compartilhados, e sua mente pode reproduzir momentos em que tudo parecia genuíno. No entanto, quebrar esse silêncio em busca de um encerramento só serve para lembrá-lo do que já foi, em vez de nutrir a cura que deve vir de dentro. Cada dia em que você mantém seu silêncio é um dia dedicado a escolher a si mesmo em vez da validação passageira dos outros. É uma decisão consciente de parar de buscar permissão para o seu valor. A verdade é que o encerramento não vem da outra pessoa. Ele vem de você. Ele vem da percepção de que o seu valor é inerente, independente das respostas que você recebe. Como diz o velho provérbio, o silêncio é ouro. No seu silêncio, você recupera as partes de si mesmo que foram cedidas com demasiada facilidade, aprendendo que não precisa da validação de ninguém para seguir em frente. Mas como garantir
que o seu silêncio continue sendo uma fonte de força, em vez de um gatilho para velhos hábitos? A resposta está em proteger a sua paz, como se fosse o tesouro mais raro. A tentação de responder surge quando o som do nome deles no seu telefone promete uma distração passageira. Resista. Se a presença deles no seu mundo digital ameaça puxá-lo de volta para uma espiral de nostalgia e dor, considere tomar medidas para bloquear esse acesso. Pode parecer drástico, mas proteger sua energia não é mesquinhez. É preservar seu bem-estar. Algumas conexões não devem ser revisitadas e algumas pessoas não merecem o privilégio de ocupar sua mente. Toda vez que você revisita mensagens antigas ou fica remoendo conversas passadas, você está reabrindo feridas que deveriam estar no processo de cicatrização. Essas mensagens, cheias de ecos de uma versão deles que já não existe mais, servem apenas como lembretes do que você superou. Como diz o ditado, deixe para trás ou seja arrastado. O ato de excluir essas mensagens antigas não está apagando sua história. É limpar a bagunça para que você possa se concentrar em construir um futuro que reflita quem você é agora. Cada mensagem não lida, cada perfil não seguido é um passo em direção a um amanhã mais brilhante e mais seguro. É fácil cair na armadilha de verificar as redes sociais, na esperança de ter um vislumbre do que você já teve. Mas cada vez que você faz isso, corre o risco de se preparar para uma dor renovada. As fotos selecionadas de felicidade podem ser uma máscara, uma ilusão criada para esconder o fato de que mesmo os novos momentos deles são sombras do que perderam. Em vez de dar esse poder a eles, concentre sua atenção em você mesmo. Imagine seu crescimento como uma revolução silenciosa. Cada dia sem resposta é como uma semente plantada no solo da resiliência, crescendo lentamente e se transformando em uma árvore poderosa de autoconfiança. E se, em vez de quebrar o silêncio, você o usasse para construir uma versão melhor de si mesmo? E se o silêncio se tornasse o pano de fundo contra o qual você nutre seus sonhos, refina suas paixões e descobre forças que nunca soube que possuía? Imagine um escultor esculpindo um bloco de pedra, não para destruí-lo, mas para revelar a obra-prima escondida dentro dele. Seu silêncio é aquele cinzel que lentamente te transforma na pessoa que eles nunca esperavam. A pessoa que prospera sem depender da atenção ou validação daqueles que antes te subestimavam. Há uma força profunda em saber que você é suficiente, independentemente da presença ou ausência de outras pessoas. Seu silêncio é uma declaração, uma afirmação de que você se recusa a ser definido pelas opiniões ou ações dos outros. É uma revolução silenciosa, mas que grita: estou recuperando minha paz e não serei influenciado pelo barulho do passado. Nessa quietude, você descobre que o verdadeiro poder não está no que você diz, mas no que você escolhe não dizer. Como Lao sabiamente observou, o silêncio é uma fonte de grande força. É nesses momentos de silêncio que você aprende a arte do autorrespeito, compreendendo que, às vezes, a mensagem mais ressonante é simplesmente nenhuma mensagem. Ao manter seu silêncio, você não está apenas excluindo os outros. Você está construindo um santuário interior onde seus sonhos, seus valores e sua autoestima florescem. E nesse santuário, você se torna mais forte, mais centrado e cada vez mais certo do seu próprio caminho.